Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Captor. Nesse quadro falamos sobre perguntas que traders e pessoas que nos seguem, sempre têm no mercado e acabam enviando ali suas dúvidas para que possamos responder. Fica até o final desse vídeo, iremos com toda certeza tirar muitas dúvidas e ajudar você também. Então é isso, pessoal, vamos aqui para mais um Captor Responde. Esse aqui é o nosso segundo vídeo desse programa, um programa que ajuda muitos traders com dúvidas recorrentes. Selecionamos algumas perguntas dos nossos queridos alunos, seguidores, e que tem costume de nos mandar e que normalmente ali eles acabam encontrando no dia a dia deles como profissional. Então, antes de tudo, se você não é inscrito no canal, se você puder já se inscrever, já clica no botão, leva 2 segundos aí para você clicar no botão se inscrever, ative o sininho para todos os vídeos novos aparecer para vocês, envie também, compartilhe com um amigo que esteja precisando também deste conteúdo. Sem mais delongas, separei algumas perguntas aqui no que diz respeito às dúvidas. A primeira pergunta qual foi sua primeira experiência com trading e o que aprendeu com ela? Bom, isso aí é uma pergunta mais direcionada para a minha pessoa. Eu hoje atuo como trader, como gestor aqui dentro da Captor, e sou o CEO aqui dentro, sou uma das pessoas que organiza toda a parte estrutural juntamente com toda a minha equipe. E a minha primeira experiência com trade foi pelo Trade Trader na Modal Mais, uma corretora no passado, que foi a primeira corretora que eu tive acesso, e a plataforma foi pelo Trade. E quem me mostrou foi um amigo meu, muito querido, de trabalho. Eu trabalhava na época como vendedor da Magazine Luiza, e pra você ver, compra e venda já estava enraizado já no meu sangue. E basicamente ali segundo esse meu amigo, chegou uma pessoa e pediu para ele 6 monitores. Uma pessoa que foi o meu primeiro mentor, na verdade, uma pessoa muito nova, não vou citar nomes para não expor ninguém, mas uma pessoa nova, ele tinha 19 anos, e pediu 6 monitores para o Pedro. E ele comprou esses 6 monitores à vista. E o Pedro ficou encucado e perguntou para essa pessoa. O Pedro é o meu amigo, tá? De qualquer forma, não tem problema. Eu sei que falado dele aqui, ele é um cara muito próximo meu. Um abraço, viu, Pedrão? De qualquer forma. Pedro ficou encucado e perguntou para ele com o que ele trabalha. E aí falou que trabalhava com trade e tal, mostrou os gráficos para o Pedro, e o Pedro me mostrou. Ao eu olhar aquilo ali, falei, caraca, cara, que doideira, eu não entendi nada daqueles gráficos, um monte de linha. E aí eu falei, como o cara ganha dinheiro com isso? Aí foi onde eu comecei a pesquisar, e aí a minha primeira experiência foi realmente colocando um pouco de dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro na época para poder colocar em bolsa, então eram os primeiros 50 reais, 100 reais, perdi tudo, perdi todo esse dinheiro. Então assim, não foi uma das melhores experiências, mas eu sabia que ela era aquilo que eu queria para minha vida, Foi meio que amor à primeira vista com o trade. Realmente era algo que você sentia prazer de execução, e eu fui me aprofundando, estudando, e hoje cheguei aonde estou. Então, novamente um abraço, Pedro, e grato por ter me mostrado o trading. E basicamente essa primeira experiência ela me ensinou que era possível de forma meritocrática ganhar dinheiro com trade, e eu entendi que isso só dependia unicamente, exclusivamente de mim. Eu cliquei e ganhei ou perdi dinheiro no mesmo dia ali, na primeira vez. Então a primeira vez
Os primeiros dias foram bons, eu ganhei dinheiro, né, com R$100, eu alavanquei, fiz esse 100 virar 300, mas depois eu acabei perdendo totalmente esse dinheiro. Tá, uma segunda pergunta aqui, vamos dar sequência. Como você decide o momento certo de entrar ou sair de uma operação? Muito obrigado, parceiro, por ter enviado essa pergunta. Cara, o que acontece? Tudo que nós desenvolvemos, o que eu descobri com o tempo, que quando falamos de day trade, como falamos de operar mini índice, mini dólar, estamos falando de especulação. Quando você especula algo, você não tem a certeza que aquilo irá acontecer, correto? Se eu não tenho a certeza que aquilo irá acontecer, qual que é a melhor maneira de... Lógico, em um mercado legal, tá? Porque, dando um exemplo de apostas esportivas, também a gente não sabe o que vai acontecer. Porém, é mais difícil de se metrificar. Você conta muitas das vezes ali com a sorte. O mercado, ele tem uma das leis do mercado, prevê que o passado, né, ele tende a refletir no futuro. Então o preço reflete tudo, né? Então, teoricamente, tá, isso é uma das teorias, o comportamento do preço no passado ele tende a ser repetido em algum momento no futuro. E aí nós começamos a colocar estatística em jogo. Então, hoje o nosso método é totalmente estatístico, com análise, colocamos inteligência artificial para ter uma análise quântica, para a gente realmente entender ali os melhores pontos, otimizar essas estratégias, e a partir dali, às 9 horas da manhã, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Qual que é o ponto da entrada, e tem que ser simples, tá? Mais uma dica muito forte. Procure simplicidade na sua estratégia, faça, né, teoricamente o backtest dessa estratégia, teste ela durante um período de 3 anos ali, para você entender se aquela estratégia nesse período ela é lucrativa. Por que 3 anos, Caio? Porque vai ter passado por diversos momentos de mercado, momentos de muita volatilidade, de baixa volatilidade, de notícias extremas, enfim, vai passar por vários momentos e situações de mercado que vamos poder estressar ao máximo essa estratégia e verificar se ela realmente é validada ou não. Realmente dá muito trabalho fazer isso, não é um trabalho que é o melhor dos mundos, a parte dos testes, mas é um dos trabalhos mais precisos a serem feitos. Então, com base nesse teste, a gente entende a expectativa matemática, a gente trabalha com estatística, sabe mais ou menos a média de taxa de acerto, a média de lucratividade, o melhor alvo para ser atingido, o melhor stop loss para ser imputado na tela, e a partir dali a gente já tem tudo pré-configurado, nós simplesmente entramos, colocamos os limites e executamos o que precisa ser executado. Então, já é tudo muito engessado. Eu não fico se tratando de day trade, de especulação, esperando o momento certo ali para poder clicar ou para poder fazer a operação. Vamos para a nossa terceira pergunta. Lembrando, são 5 perguntas, tá bom, pessoal? Essa é uma pergunta mais voltada ali à parte mental, né? O que você faz para manter a calma em momentos de alta volatilidade? Essa é muito boa também. Falando um pouquinho em termos de psicológico, quando falamos de especulação e envolvemos a parte quantitativa, envolvemos a parte de estatística no jogo, é justamente também para sabermos ali qual que é o real resultado que podemos ter com essa execução, com essa ação que estamos tendo no mercado. Então, o formato que eu trabalho, que nós trabalhamos aqui na Captor, ele é muito bom justamente por isso, porque como já é engessado as nossas estratégias, muitas das vezes, engessado que eu falo, não é que a gente não possa otimizar ela e passar normalmente para quem a executa, né? Igual nós temos nossos alunos que executam as mesmas estratégias, aprendem as estratégias e executam elas. Eu não estou falando de engessado no sentido de não otimizar de acordo com o momento do mercado, porque o mercado ele passa por ciclos, então a gente tem que entender se a estratégia está funcionando, refazer teste, enfim, tem todo esse feeling também de profissionalismo, mas eu acho que o ponto a se tratar aqui
é que já está testado. Eu só preciso ir lá executar. Então, se vai ter de volatilidade, se vai ter parte de notícia ou não, se é para operar no horário de notícia ou não, isso tudo já é computado. Então, eu não fico nervoso em momentos de volatilidade. Né? Eu deixo toda a parte emocional de lado. Por mais que nós somos seres humanos e podemos ali passar por oscilações de emoção. Né? Sentir um pouco felicidade, eu sentir um pouco de tristeza, mas o que eu não posso fazer é mexer nisso aqui, ó. Mexer no mouse ou no teclado, mas eu falo do mouse porque o mouse a gente clica para comprar, vender, a gente movimenta as nossas ordens, então parte mais desse princípio. Vamos para a nossa quarta pergunta. Qual indicador técnico você considera indispensável na sua análise? Bom, a análise quando você traz a análise para mim, ela é ampla, né? Vamos falar nesse sentido. Então, qual que é o tipo de análise? É análise fundamentalista? É uma análise técnica? Mas o indicador principal é o... Como é que fala? É o fator de lucro, o Profit Factor. O fator de lucro ele é o principal indicador que eu preciso ter para a minha análise antes de execução. Tá? Isso é um indicador técnico. Eu não estou falando de média móvel, eu não estou falando desses indicadores gráficos. Esse é um indicador técnico, tem diferença nisso. Por mais que a parte grafista ela é técnica e possa ser... Caio, qual o indicador do gráfico que você é indispensável para você? Aí é uma outra questão, mas eu tô sendo um pouco mais específico. Isso é um conteúdo um pouco mais avançado, tá? Então, assim, o fator de lucro para mim é o essencial. A gente precisa pensar na lucratividade, não tem como. Então, o Profit Factor é o indicador que faz a diferença ali de eu entender e ter a confiança de executar ou não aquela análise da estratégia. Então, vamos supor que a análise ela fala para mim que quando o mercado chegar em 160 mil pontos, eu preciso vender. Qual que é o fator de lucro dessa estratégia? Ele é um fator de lucro que vai me trazer lucratividade ao executar essa análise durante vários períodos consecutivos ali de mercado? Se for um fator de lucro legal, a gente passa a executar. Então, para mim, um principal ponto é esse indicador técnico ali é o que me dá a virada de chave. Agora, falando de média móvel, aproveitando o gancho, né, falando de média móvel, bandas de Bollinger, IFR, isso aí varia, tudo tem que ser testado. Vou falar que quase tudo funciona no mercado, em resumo. O 80-20 está muito mais na parte mental, execução e de gestão de risco. Né? 20% é realmente estratégia. Precisa sim ter uma estratégia lucrativa, mas eu acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Vamos para a nossa quinta pergunta e finalizamos por aqui o nosso Capital Responde com essas perguntas que foram perguntas até pesadas, tá? Incrível, eu gostei muito quando eu estava lendo com o pessoal da empresa as perguntas que mandaram, foram bastantes. Teve perguntas bem técnicas, gostei. Essa aqui eu gosto bastante, também na parte de mentalidade. Você acredita que disciplina é mais importante que conhecimento técnico? É o que eu acabei de falar. O jogo, né, o game, ele está muito mais ali na parte mental de entender o que precisa ser feito e não deixar o emocional atrapalhar, e na parte de gestão. Porém, o que está por trás disso? A disciplina. Eu preciso ser disciplinado de seguir a gestão de risco que foi estudada, que foi planejada à risca. Se eu falhar um dia, eu não sou disciplinado. Beleza, a gente tem uma curva ali de... uma margem de erro, né? Vamos falar nesse sentido, que não deveria ter, mas existe por sermos seres humanos, mas tem que ser uma margem de erro mínima. Mas a disciplina, ela é mais importante do que o conhecimento técnico nesse momento. Mas não quer dizer que o conhecimento técnico não seja importante. É preciso você saber comprar, entender a ação do preço, o famoso price action, entender dos indicadores gráficos, entender ali de parte de gestão mesmo
de capital, entender um pouco, né, de tudo que envolve ali o seu operacional, o seu método. Existem vários métodos no mercado hoje. O importante é você ser lucrativo no médio e longo prazo. Se você gostou, né, desse nosso quadro aqui do Capital Responde, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo para algum amigo seu. Se faz sentido tudo que eu falei também e quiser comentar ou mandar uma próxima pergunta, pode deixar também aqui nos comentários do YouTube. Será uma honra, talvez, colocar sua pergunta aqui na tela e responder você da melhor forma possível. Se você não é inscrito, novamente, se inscreva agora no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo novamente, que eu tenho certeza que vai cada vez mais ali transbordar na vida dessa pessoa e vai ajudar do nosso lado aqui também a continuarmos com esse trabalho.